Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a identidade trigonométrica fundamental. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Trigonometria aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema para Enem, vestibulares, vendo na escola, ou até mesmo estudando para concursos nos quais ele é cobrado, vai a dica aí. Assiste os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, nós temos aqui uma das fórmulas, eu diria assim, mais importantes da trigonometria. Essa trigonometria estudada aqui nos ciclo trigonométrico, eu diria assim. Que é a seguinte, ela diz que para qualquer valor real, para qualquer número real, eu tenho isso aqui, ó. Seno ao quadrado deste valor mais o cosseno ao quadrado deste valor dá igual a 1. Então eu tenho essa identidade aqui. Certo? Ela é chamada identidade trigonométrica fundamental. O nosso objetivo da aula aqui é, neste caso aqui, demonstrar essa identidade e aplicar ela em dois exemplos, tá certo? Claro que o objetivo dessas videoaulas que eu estou fazendo para Enem, vestibulares, concursos, é basicamente aplicar as fórmulas. Claro que sempre que possível, que der para demonstrar uma fórmula ou outra, principalmente aquelas de mais fácil dedução, para você não ter que decorá-las, eu vou fazer. E aquelas muito importantes também, que não tem uma prova tão difícil, como é o caso dessa, eu vou fazer também. Certo? Então, ó, gente, aqui eu tenho uma circunferência trigonométrica para demonstrar esse resultado. Vamos começar aqui analisando o seguinte. O caso que eu tenho um alfa pertencente a 0π sobre 2. Tá certo? Esse é o meu primeiro caso. Eu vou dividir em 4 partes. 5 partes essa demonstração. A primeira delas é a mais importante. Tá certo? Que é essa aqui. Presta bem atenção. Se eu pegar aqui um triângulo retângulo na circunferência trigonométrica, né, com esse ângulo aqui alfa, ó. Então vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, dentro do ciclo trigonométrico, da circunferência trigonométrica. Então aqui eu tenho, no caso, um ponto A, que é aqui o vértice oposto à hipotenusa, que eu tenho o centro C, vou chamar o centro de C. Eu tenho outro ponto B aqui, tá certo? O que nós sabemos sobre esse triângulo aqui? Aqui um ângulo alfa que coincide com o arco, tá certo? Com o arco que vai daqui, desse ponto aqui da interseção da circunferência, com o eixo X até o ponto B. Então, ó, olhando para esse triângulo aqui, nós temos o seguinte. O cosseno de alfa é quem? É o cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Só que como a hipotenusa vale 1, nós já vimos que o cosseno de alfa vale só o CA. Analogamente, o seno de alfa é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, AB. Sobre a hipotenusa 1, dá só o AB mesmo. Certo? Então, observe uma coisa interessante. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras a este triângulo aqui, nós temos o seguinte, ó, escrever aqui, ó, teorema de Pitágoras. Eu vou ter o seguinte, ó, AB ao quadrado mais A, ou no caso aqui, CA ao quadrado, né? Eu escrevi CA aqui, pode ser AC, tanto faz, que eu estou falando de comprimento, né? CA ao quadrado. Isso tem que dar o quê? A hipotenusa ao quadrado. CB ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados catetos é o quadrado da hipotenusa. Neste caso aqui, gente, quem é AB? É o seno de alfa, só que ele está ao quadrado, então fica seno ao quadrado deste valor alfa. Quem é CA? É o cosseno. Como está? É o cosseno de alfa. Como ele está ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Quem é CB? CB vale 1, que eu estou na circunferência trigonométrica, ó, 1 ao quadrado. Então aqui eu demonstrei para ângulos de 0 a π sobre 2. Não incluindo o 0 nem o π sobre 2. Esses ângulos aí, 0, π sobre 2, 180, 270, 360, eu vou tratar no final da demonstração, tá certo? Mas aqui eu já tenho o quê? Mostrado que para um ângulo aqui dentro vale a relação fundamental. Para um valor alfa aqui dentro, beleza. Agora vamos para um segundo caso. O segundo caso seria o seguinte. Vamos agora pegar o alfa no segundo quadrante. Então aqui eu estou no primeiro quadrante, ó, perceba. Tá certo? Interno a ele. Vamos pegar agora o seguinte. Um beta igual a π sobre 2 mais alfa. Tá certo? Onde alfa continua aqui, ó. Certo? Neste caso aqui, ó, eu tenho um ângulo que está no segundo quadrante. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de um desenho? Não. Aí eu vou usar aquelas fórmulas seno-cosseno, que transformam um seno em um cosseno e um cosseno em um seno.
De que forma? Ó, vamos partir daqui, ó. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual. Beta, eu não sei se vale, porque beta é o quê? Π sobre 2 mais alfa. Ele está aqui dentro, ele não está. Não é esse triângulo aqui. Só que eu posso aqui, ó, colocar o beta no lugar de beta, esse cara aqui, ó. Então vai ficar, ó, seno ao quadrado de π sobre 2 mais alfa mais cosseno ao quadrado de π sobre 2 mais alfa. Nós vimos em videoaulas passadas que este seno aqui, quando eu coloco π sobre 2 mais alfa, eu posso transformar ele para um cosseno. Analisando apenas o seguinte, o sinal vai mudar ou não. Aí agora, esse seno aqui, ó, o seno no segundo quadrante, ele é o quê? Ele é positivo, ó. Seno é o eixo y, então ele vai ser positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então aqui eu posso trocar o seno pelo cosseno sem mudar sinal. Então vai ficar cosseno ao quadrado de π sobre 2 mais alfa, mais... Agora, no caso aqui, o cosseno aqui, esse cosseno de π sobre 2, ele é negativo. Então quando eu trouxer para cá, eu vou precisar botar um sinal de menos na frente do seno, para corrigir o sinal dele. Então ele vai ser o oposto do seno. Só que, para nossa sorte, desculpa, gente, teve um errinho aqui. Ó. Quando eu faço essa transferência, desculpa, ela vira só alfa. Na verdade, é uma redução ao primeiro quadrante. Então eu anotei aqui errado, né? Desculpa aí. Então, eu transformei um seno de π sobre 2 mais alfa em um cosseno de alfa, onde esse alfa caiu no primeiro quadrante. E aí a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer isso, só que o cosseno aqui ele é negativo. Então vai ficar o quê? Menos seno de alfa ao quadrado. Só que, como os valores estão ao quadrado, né, esse menos aqui não interfere. Então, mesmo que eu errasse, não daria problema. Então, eu teria aqui o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, que dá 1. Né? Já que isso mais isso dá 1, né? Aqui 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, se eu trocar de ordem, também vai continuar dando 1. Então, provei o segundo caso, para um ângulo alfa pertencente ao segundo quadrante. Ó, se você quiser colocar aqui, ó, você pode colocar assim. Ó. Esse aqui foi o primeiro. Vamos pegar agora para um ângulo beta pertencente ao terceiro quadrante, que seria 3π sobre 2 menos alfa. Ô, professor, por que pertence ao terceiro quadrante? Vamos lá. Olha, essa variação máxima aqui de alfa é π sobre 2, e a mínima é 0. Então, se for 0, o alfa, eu vou estar aqui. E se for π sobre 2, eu vou pegar 3π sobre 2 menos π sobre 2 e vou estar aqui. Então, meio que eu vou estar aqui dentro desta região, tá certo? Então, assim, a minha ideia é provar aqui dentro, aqui, aqui e aqui. E depois provar nos pontinhos notados, 0, 90, 180, 270 graus, tá certo? Então, da mesma forma, ó, eu tenho o seguinte, o seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta, né, é igual a quanto? Então perceba, eu não estou afirmando nada sobre o seno e o cosseno de beta no início. Eu não estou dizendo que eles valem 1, viu? Então isso fique bem claro. Aí eu vou substituir agora pela relação aqui, ó. Então seno de 3π sobre 2, ou seja, ao quadrado, né, menos alfa, mais cosseno ao quadrado de 3π sobre 2 menos alfa dá. Agora, eu estou no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, quando eu transferi-los, né, trocando seno para cosseno para seno por primeiro quadrante, com as fórmulas seno e cosseno, eu vou precisar de um menos aqui em cada um. Então, eu vou ter assim, ó, menos cosseno de alfa ao quadrado mais menos seno. Então, esse virou cosseno só do alfa e esse virou seno só do alfa. Também ao quadrado. Observe uma coisa interessante, gente. Então, a nossa ideia aqui é sempre jogar o quê? Para o primeiro quadrante. Aqui já foi mostrado no caso 1. A gente vem só manipulando, por isso que essas fórmulas seno e cosseno são muito importantes. Não só elas, mas todas as outras. Claro que depois que você pega a manha, fica fácil, né? Aqui eu já tenho uma certa prática, fica fácil para mim saber que fórmula usar. Você vai conseguir isso como? Fazendo exercício. Não tem outro meio, gente. Não tem como você olhar para uma questão, olhar para uma demonstração, alguma coisa, e do nada sair da sua cabeça se você não tiver praticado bastante, tá certo? Então, às vezes o professor está ensinando aqui, parece muito fácil, né? E você vai fazer, você está com dificuldade. O que eu digo é, insista, tá certo? E aí você vai ver que as coisas vão fluir. E aqui essa soma vale de novo 1, porque esse alfa está no primeiro quadrante. E aqui
a gente usou um triângulo, né, retângulo, e a redação de Pitágoras. E aí por último aqui, ó, quer dizer, por último assim, né, dos quadrantes, né, eu tenho um beta igual a 3π sobre 2 mais alfa, que é o quê? De novo, esse alfa está de 0 a π sobre 2. Então, se eu tiver 0, eu vou ter aqui 3π sobre 2. E se eu tiver π sobre 2, vai ficar 3π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar 2π. Então eu estaria aqui dentro, ó, já que o alfa meu é aberto, viu? Ele não atinge nem o 3π sobre 2, que ele não pode ser 0, nem o 2π. Certo? Esses extremos eu ainda vou tratar deles. Então aqui é a mesma ideia, ó. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual seno ao quadrado de 3π sobre 2 mais alfa mais cosseno ao quadrado de 3π sobre 2 mais alfa igual. Neste quarto quadrante aqui, ó, nós estamos nele, nós temos o quê? O seno aqui, ele é negativo, ele é o eixo y, né? E o cosseno é positivo. Então, esse primeiro sinal aqui, eu vou precisar de um menos para corrigi-lo. Então, aqui eu vou ter menos cosseno de alfa, joguei ele para o primeiro quadrante, e esse aqui eu não vou precisar me preocupar. Então, vai ser seno ao quadrado de alfa. Então, esse cosseno aqui é igual a esse seno aqui. Então, o que acontece? Quando eu levar aqui ao quadrado, esse sinal de menos some. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1 também. Então, eu mostrei para ângulos dentro dos quadrantes que a relação é válida. Para fechar, eu vou tratar agora de um quinto caso, que é onde eu vou analisar os ângulos notáveis que estão nessas pontas aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, para alfa igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de 0 mais o cosseno, quer dizer, ao quadrado, né? Nunca esqueça do quadrado, gente. Cosseno ao quadrado de 0 dá quanto? Olha, quando eu estou aqui, meu comprimento aqui, o cosseno aqui é máximo. Seno eu não tenho, por quê? Porque o triângulo meu ele fechou tanto, né, o ângulo 0, que eu não tenho triângulo. Então o meu seno aqui vai ser 0. Então eu vou ter 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1. Se você não está se lembrando muito, a gente fez uma tabelinha com isso aí, tá certo? Mas eu aconselho você a entender pelo desenho, beleza? Agora, se o alfa for π sobre 2, que é equivalente ao ângulo de 90 graus, tá lá no topo, ó, o meu ponto. Tá aqui. Então, neste caso, eu vou ter o seguinte, ó, seno de π sobre 2 mais, ou seja, ao quadrado, né, mais cosseno ao quadrado de π sobre 2 vai dar quanto? Quando eu estiver aqui, gente, observe, ó, nessa ponta extrema aqui, eu vou ter o seguinte, o meu cosseno eu não tenho, porque eu não tenho uma abscissa aqui, quer dizer, não é que eu não tenho, eu tenho uma abscissa 0, mas o meu seno é máximo, ele vale 1. Então eu vou ter aqui 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que deu 1. Agora vamos para o ângulo igual a π. Π eu também não vou ter triângulo, ó. Ele vai vir e vai descer, né? Eu não vou ter nenhum triângulo aqui. Então nesse caso, ó, eu vou ter seno ao quadrado de π mais cosseno ao quadrado de π igual a o quê? Vamos lá. Aqui o seno aqui eu não tenho. O comprimento do cosseno aqui é máximo, menos 1, e o seno é 0. Então vai ser 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Porque menos 1 ao quadrado fica positivo. E por último, alfa igual a 3π sobre 2. Observe uma coisa, gente, olha. Eu não vou precisar fazer o alfa igual a 2π, porque alfa igual a 2π é a mesma ideia de alfa igual a 0. Eu vou parar no mesmo ponto. Então, esses são arcos côncavos. Então, se vale para esse, vale para todo arco côncavo a esse. E essa é a ideia. Eu vou fazer só numa volta e, consequentemente, eu tenho para todas as outras voltas. Por quê? Porque eu posso usar a ideia de arco côncavo. Como eles são côncavos, o valor de seno e cosseno vai ser equivalente a algum seno e cosseno da primeira volta. Então, está demonstrado o teorema. Tá certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, seno ao quadrado de 3π sobre 2 mais cosseno ao quadrado de 3π sobre 2 igual. Esse aqui é o nosso último cálculo. Quando eu estou aqui, observe, meu seno aqui ele vale o quê? Menos 1. E meu cosseno eu não tenho, a abscissa vale 0. Ó. Então, menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado deu 1 também. Então, em todos os casos, gente, para ângulos entre 0 e 2π, eu tenho que essa relação aqui é verdadeira.
Só que eu quero que ela seja verdadeira para todos os reais, certo? Então, ó, feito até aqui, eu vou continuar, vou apagar aqui, beleza? Então, ó, tá feito todos os casos desde a primeira volta, né? Então eu vou apagar só para concluir, certo? E aí eu vou botar uns exemplos também. Então, só para concluir o teorema, certo? Então eu fiz interno aos quadrantes e fiz também as pontas extremas, né? Exceção do primeiro e do quarto, do primeiro e do segundo e terceiro e do terceiro e quarto, né? Que foi o quinto caso. Assim, provamos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 para todo x pertencente a 0, 2π. Por congruência, temos que vale, né? Temos que a identidade, né? Vale para todo x pertencente a R. Por quê? Porque se eu tiver um x que é, por exemplo, 5π, eu vou falar, ó, 5π é quanto? São duas voltas completas, dá 4π mais π. Então ele recai em π. Já postei para π? Beleza, então tá valendo. Então, qualquer outro cara que esteja fora da primeira volta, ele pode ser jogado de novo na primeira volta por congruência. Tá certo? Então, a demonstração vale para todos os casos. E eu lhe digo, gente, essa demonstração aqui ela vai ser extremamente importante a partir de agora. Nós vamos ver, já começar agora, né, com alguns exemplos, e também nas videoaulas que virão, como eu diria, formas que vão depender muito desta relação fundamental, dessa identidade fundamental, tá certo? Então, memoriza bem ela. Se você não entendeu como chegar aqui, não tem problema não. Eu até aconselho que você veja a aula com calma, porque assim, eu usei fórmulas aqui, pode ser que você se depare com elas dentro de alguma simplificação, de alguma expressão algébrica, né, em algum vestibular, Enem. Então, é importante você tentar entender. Por isso que eu fiz, né? Embora seja grande, mas eu estou aqui focando, não é que lá na hora você esqueceu isso e vai demonstrar e chegar aqui, não, não é isso. É que você vai ver o processo de construção, ele vai ser muito útil para resolver alguns exercícios aí pela frente, tá certo? Então vamos lá, gente. Então vamos usar esta relação fundamental aqui para resolver dois exemplos. Deixa eu anotá-los aqui. Vou só apagar aqui, né? Eles não são muito grandes não, mas para não ficar muito poluído o quadro, eu vou anotar eles aqui, ó. Então o primeiro deles diz o seguinte. Exemplo, né? Vamos lá. Então, sabendo que seno, quer dizer, cosseno, na verdade vai anunciado aqui é cosseno. Cosseno de alfa igual a 3 sobre 5, determine seno de alfa. Certo? Então, eu vou determinar o seno a partir do cosseno. Note que eu não sei qual é o ângulo cujo seno dá 3/5. Dá para saber isso com uma calculadora, tá certo? Mas no Enem, vestibular, essas coisas, não tem uma calculadora. Então eu não consigo retornar para esse ângulo. Contudo, eu ainda assim consigo calcular o valor do seno, se eu precisar dele numa questão. Como eu faço isso? Ó, vamos lá. Só usar a relação fundamental, ó. Então, ó, temos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Daqui eu posso isolar o cosseno, que eu já tenho. Então, eu vou ter, ó, seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Aí eu posso substituir do lado de lá, ó. Substituindo, eu vou ter assim, ó, seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado. Como aqui tem um quadrado, né, eu vou botar num parêntese. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, seno ao quadrado de alfa igual. Fazendo essa conta aqui, gente, eu vou ter o seguinte, 1 menos 9 sobre 25. Aí tirando mesmo esse aqui vai dar 25, né?
dividido por 1 é 25 vezes 1 é 25 menos 9, né? Então vai dar 25 menos 9 sobre 25. Então, daqui eu tiro que o seno ao quadrado de alfa vai dar 16 sobre 25. Ou seja, o seno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 16 sobre 25, que vai dar mais ou menos o quê? 4/5. Eu tive duas respostas possíveis, tá certo? Isso não é um problema nesta questão. Perceba que ele não restringiu alfa a estar em nenhum quadrante. Por outro lado, eu coloquei uma questão aqui que eu achei mais interessante, que é a seguinte, ó. Que é essa aqui, ó. Um outro exemplo. Vamos para um segundo. Então perceba como foi aplicado, ó. Eu tinha um dos valores aqui e achei o outro. Então é bem tranquilo, né? Então, ó, um segundo exemplo que eu tenho é esse aqui, ó. Então, gente, ó, ele diz o seguinte: sabendo que tangente de alfa igual a 5 sobre 12 e alfa pertencente a π, 3π sobre 2, determine o cosseno de alfa. Certo? Então tá aí. Então essa questão, ele me deu a tangente e ele quer o cosseno. E você fala, nossa, mas eu vou usar a relação fundamental? Vamos nos lembrar de uma coisa, gente. Tangente, ela pode ser escrita em função de seno e cosseno. No final das contas, você vai perceber que a trigonometria é muito interessante. Se você souber bem o seno e o cosseno, meio que a tangente ela vai depender deles. Ou seja, você não vai precisar estudar tanto assim a tangente. Tá certo? Porque ela pode ser obtida a partir do seno e cosseno. Então vamos lá. Você tem aqui o seguinte. O que você sabe sobre tangente? Que ela é seno sobre cosseno. Então você sabe que tangente de alfa, ó, nós sabemos que tangente de alfa é o quê? É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, desde que, claro, esse cara aqui difere de zero, né? Ou seja, o cosseno de alfa não pode ser zero. Certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Então, se eu tenho que tangente de alfa é 5 sobre 12, isso é equivalente a dizer, né? Eu posso dizer que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é 5 sobre 12. Certo? Então daqui eu posso, digamos, passar o cosseno multiplicando. Então eu vou ter seno de alfa, ou até fazer o multiplicação em x aqui, não vai mudar muito não. Você pode até estar fazendo aí. A conta vai dar um pouquinho diferente da minha, sim, os passos, mas no final a resposta dá a mesma. Então você vai ter aqui o seguinte, ó. Vai ser 5 sobre 12. Vou até fazer, né? Vou até fazer multiplicando em x. Então, ó, fazendo essa conta aqui multiplicando em x, eu vou ter o seguinte: 12 seno de alfa igual a 5 cosseno de alfa. Então, 12 seno de alfa igual a 5 cosseno de alfa. Então, eu posso elevar os dois membros ao quadrado, tá certo? Por que eu preciso elevar eles ao quadrado, gente? Porque a relação fundamental, note, ela depende do quadrado. Eu usei ela aqui na questão, tá vendo? Ela é ao quadrado que vale 1. Eu não sei nada sobre seno mais cosseno de um ângulo ser igual a... Isso aí varia. Agora, quando eles estão ao quadrado e eu faço essa soma, elas dão 1, tá certo? Então, elevando os dois membros dessa coisa aqui ao quadrado, eu vou ter assim, 12 seno de alfa ao quadrado igual a 5 cosseno de alfa ao quadrado. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, vai ficar 144 seno ao quadrado de alfa igual a 25 cosseno ao quadrado de alfa. Então é um produto, eu levo cada parcela. O que acontece? Agora eu vou usar uma relaçãozinha. Se, então ó, vou até circular aqui. Né? Então, ó, se seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, isso aqui é equivalente, gente, a dizer que eu posso isolar um deles, ou o seno ou o cosseno. Então eu vou isolar aqui o seno ao quadrado, né? Porque como eu estou querendo o cosseno, né, no final lá,
Então eu vou isolar aqui o seno, para o seno desaparecer. Então eu sei que seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, tá certo? E aí eu vou substituir nesse cara aqui, ó. Esse seno ao quadrado aqui, eu vou jogar essa coisa aqui, ó. Então eu vou ter só cosseno. Então eu vou ter assim, ó. Né? Continuando aqui, a implicação aqui de cima. Então, ó, só circulando. Ó. Isso aqui a gente só fez um parêntese. É muito comum a gente usar esta relação aqui, né? Que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, é a mesma coisa. Cosseno ao quadrado também vai ser 1 menos seno ao quadrado. Então, eu vou agora pegar isso aqui e jogar aqui. Então eu vou ter 144 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de alfa igual a 25 cosseno ao quadrado de alfa. Então, observe que eu vou ter 144, né? Mais 144 cosseno ao quadrado, ou menos, né? Quer dizer, 144 menos 144 cosseno ao quadrado de alfa igual a 25 cosseno ao quadrado de alfa. Então, se eu isolar o cosseno, eu vou passar para lá, vai somar o 144 com 25, né? E vai ficar o 144 de um lado, esse aqui puro. Então, ó, 144 mais 25 dá quanto? 9, 6, 1. Esse número aqui, inclusive, ele tem raiz quadrada, é o 13, né? Se você se lembra, vai ser o 13. Então, eu sei que 169 cosseno ao quadrado de alfa igual a 144. Eu vou passar esse cara para cá, vai somar com 25, né? Vai dar 144. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa é 144 sobre, ó, passa 169 dividindo, ó, 144 sobre 169. Então, cosseno de alfa é quanto? Vou fazer desse lado aqui, porque eu vou precisar analisar uma coisinha nessa questão, certo? Vou vir para o lado de cá, certo? Então, vamos lá. Então, ó, dali eu tiro que o cosseno de alfa, ó, é o quê? É mais ou menos a raiz de 144 sobre 169. Que vai dar mais ou menos a raiz de 12 sobre 13. Eu achei duas respostas. Vamos servir as duas? Cuidado, ó. O alfa, ele pertence a π, 3π sobre 2, que é o terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, ó, eu vou fazer um desenhozinho simples aqui, ó. Rápido, rápido. O que que acontece? Eu estou analisando o cosseno, né? Então, o cosseno, ó, ele é o eixo x, né, que mede o cosseno, então ele vai ser positivo nesse primeiro e quarto quadrante e negativo no segundo e terceiro quadrante. Como eu estou aqui, ó, é menos. Então, a minha resposta nesta questão, que o cosseno de alfa, eu vou pegar a resposta negativa, menos 12 sobre 13. Tá certo? Então, tá aí a resposta da questão. Então, ó, olha onde nós usamos e olha o artifício que nós utilizamos também para resolver a questão. Olhamos a tangente como seno sobre cosseno e em algum momento elevamos ao quadrado e depois usamos a relação, né, a identidade fundamental. De que forma? Um pouco diferente da usual, que é esta. Apenas o que? Isolamos o seno ao quadrado para substituir e ficar só cosseno na nossa conta. Ficando só cosseno, ficou fácil, tá certo? Mas perceba que ela vai ter um papel muito importante daqui para frente. Nós vamos fazer uma porção de problemas, né, de equações, onde nós vamos precisar utilizar esta relação aqui. Não só esta, mas outras também. Mas eu decidi colocar essa por quê? Porque quando você observar as outras saem facilmente a partir dessa aqui. Mesmo a dedução você pode fazer lá na hora, você não vai precisar decorar. Você vai perceber que essa aqui talvez é a mais chatinha. Você vê que eu levei aqui o quê? O quadro, né, esse lado e esse para fazer todos os casos. Mas a partir do momento que nós sabemos essa, as outras vão sair dessa aqui com uma linha de cálculo. Então você, de novo, aquela velha regrinha minha. Trigonometria, se você tem 70 fórmulas, você vai precisar de umas 10 mais ou menos. Tá certo? Ou seja, é como você divide isso por 7 a quantidade de fórmulas. Então, por que isso? Porque certas fórmulas são principais em relação a outras. Quer dizer, a partir delas você consegue achar outras. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, gente, é só jogar nos comentários, tá certo? Eu vou estar aí para tentar responder e tirar essa dúvida de você. Muito obrigado. Até a próxima.